Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Keila, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes de iniciar o vídeo, se você não for inscrito, se inscreva no meu canal, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, curta muito e compartilhe com seus amigos. Agora, como vocês podem ver na descrição aí do vídeo, completei um mês de Japão, né, que eu cheguei aqui, e um mês que estou na fábrica. E hoje eu vim conversar um pouco com vocês, como que foi esse meu primeiro mês, como que foi minha adaptação e como que foi na fábrica também. Porque acaba tendo muitas perguntas, até mesmo nos vídeos, como que tá sendo a minha adaptação e como que é lá na fábrica, né? Antes eu vou começar falando um pouco sobre mim. Pra quem não me conhece, novamente, eu sou a Keila, eu sou de São Paulo, capital. Eu tenho um dos primeiros vídeos, eu e meu esposo, Willy, que ele ainda vai vir. Nós contamos um pouco de como que foi a nossa história até chegar aqui, até no caso eu chegar aqui. E eu vou contar resumidamente, caso você tenha alguma dúvida, você pode conferir num dos primeiros vídeos, a gente acaba contando melhor, né, de como que foi, porque a gente começou nesse processo todo em 2019 e eu só vim parar aqui no Japão em 2022, final de 2022. Como teve muitas perguntas, tanto no direct do Instagram, como também algumas aqui mesmo no YouTube, muitas perguntas foi como que eu consegui vir para cá. E eu sou descendente, por isso que eu consegui vir, né, pra cá. Eu sou Sansei, eu sou da terceira geração, eu sou neta de japonês, a minha avó nasceu aqui. E por isso que eu consegui vir pra cá, porque eu sou descendente, tá? E como meu esposo é cônjuge do descendente, ele não conseguiu vir porque, como entrou a pandemia, vocês sabem que mudaram algumas regras e uma delas foi sobre a elegibilidade. Como eu já contei nos vídeos anteriores, né? O meu primo que tirou a elegibilidade pra mim, ele só conseguiria dar a elegibilidade pra mim, que sou prima dele, para o meu cônjuge não. Por isso que meu marido ainda não veio. Eu vou dar entrada no processo dele com 2 olerites, né? Como já me perguntaram, também já estou respondendo. E resumindo é isso. Aí ele vem, confesso que tá sendo assim mais difícil porque assim, desde que a gente já se casou, né? Nós temos 3 anos de casados, né? E a primeira vez que a gente fica separado tanto tempo. Mas, graças a Deus, eu sei que vai dar tudo certo e logo logo ele vai estar aqui comigo, aproveitando junto comigo, né? Bom, resumindo é isso. E como que foi o meu primeiro mês aqui no Japão? Confesso pra vocês que eu vim morrendo de medo, porque a gente acaba lendo comentários, né? A gente acaba consumindo vídeos, né? Pra saber como que é aqui no Japão. Quando a gente chega aqui, a gente percebe que, tipo, é um pouco diferente. Claro que a gente sempre vê comentários negativos e positivos, né? Aí cabe a gente mesmo filtrar aqueles que vão agregar algo na nossa vida. Diga assim, nos comentários, não nos meus comentários, tá? Mas, tipo assim, do que as pessoas falam. Mas acaba que, resumindo, gente, cada um vai ter uma experiência diferente. Eu tô tendo uma experiência, pode ser que você que está com processo para vir tenha outra experiência. Bom, eu agora atualmente estou morando aqui na cidade de Shiga, mais especificamente Kusatsuchi. Não tive, assim, nenhum problema, exceto com a minha internet, que, gente, foi um perrengue, assim, mas, né, consegui resolver. E, assim, os primeiros dias, eu confesso que foram horríveis. Não horríveis porque, né, baseado, tipo, em outras situações de vida de outras pessoas. Tipo assim, foi complicado, porque quando eu cheguei, eu não tinha internet no Pato e eu não tinha internet no celular, porque, né, eu tinha acabado de chegar. Obviamente que eu não tinha internet, né? E isso foi complicado porque, gente, eu não conseguia falar com ninguém. Eu cheguei no dia 24 de outubro e cheguei no Japão no dia 26 de madrugada. Então foi pior, porque, tipo assim, eu tava totalmente cansada do voo, porque foram 36 horas, gente. É entediante. E no voo do Brasil pra Londres foi super tranquilo, porque eu fui do lado da janela, né? Meu marido conseguiu fazer o check-in, colocou ele do lado da janela. Só que do voo de Londres pra Tóquio e de Tóquio pra Osaka, quem fez o check-in foi a agência, então eles que escolheram os lugares.
Então, tipo assim, do Brasil pra Londres foi super tranquilo, porque eu fui na janela e no meio, assim, não sentou ninguém do meu lado. Então eu fiquei, tipo, com as duas poltronas, deitada. Meio que deitada, né? Porque, querendo ou não, ainda acaba sendo um pouco desconfortável. Mas foi super tranquilo, eu consegui dormir. Assim, dormir não, mas eu consegui, tipo, dormir e relaxar. Agora, no voo de Londres pra Tóquio, eu já fiquei no meio. Então tinha uma pessoa do meu lado direito e do meu lado esquerdo. E eu não encontrava uma posição pra dormir, né? Porque se eu deitasse um pouquinho mais pro lado, eu já tava, tipo, deitada na pessoa do meu lado direito. E se eu deitasse um pouquinho pro lado esquerdo, eu não encontrava uma posição meio que pra dormir. Essa parte foi meio complicada, porque eu não consegui, tipo, dormir, porque eu ficava agoniada, porque não encontrava um jeito certo pra dormir. Tirando isso, foi tranquilo o voo, eu tava com medo também, né, do no avião ser, tipo, acontecer alguma coisa, sei lá, não sei, mas foi super tranquilo, eu não senti nada, tipo, tranquilaço, parecia que eu tava andando de trem. E no voo de Tóquio pra Osaka foi super rápido, gente. Eu falei assim, eu não vou dormir, porque é 1 horinha só. Gente, eu apaguei. Quando o avião chegou em Osaka, eu não sabia se ele tava pousando ou se ele tava aterrissando. Não, vocês entenderam, né? Mas foi super tranquilo. Resumindo essa parte só pra que eu lembrei, tá? Enfim, aí tá sendo super tranquilo esse primeiro mês. Aí, voltando pro assunto da internet, gente, desculpa. Como eu cheguei de madrugada, então eu fiquei sem internet. E eu tinha um plano lá no Brasil que eu consegui, eu não sei como, mas eu conseguia mandar mensagem de texto via SMS para algumas pessoas e as pessoas conseguiam me responder. Sim, gente, eu voltei pra era antiga. Não sei como, não me pergunte como, mas estava dando certo. Só que com o meu esposo, Willy, eu não conseguia falar com ele. Eu não sei o que acontecia. As minhas mensagens chegavam pra ele, só que aquilo que ele me mandava não chegava pra mim. Então, tipo, foram os primeiros dias eu fiquei sem internet. Então eu fiquei sem comunicação. Não tinha como eu sair, porque é a primeira vez, né, no Japão. Então, tipo assim, eu ficava com medo de sair e me perder, né? Porque, como eu falei, é a primeira vez, é tudo novo, tipo... Eu não sabia se eu ia sair, se eu ia voltar, achar o lugar certo. Apesar que tem o Tantocha, né? Que ele, nos primeiros dias, ele me levou pra abrir a conta. Todas as coisas burocráticas que tem. As pessoas que já vieram pro Japão sabem. Foi abrir conta, foi registrar endereço na prefeitura, essas coisas. E fazer meu carimbo, porque aqui a gente assina com carimbo, né? E eu não tinha ainda. Assim, confesso, os 3 primeiros dias foram difíceis porque eu estava sem internet. Querendo ou não, gente, a internet... hoje facilita muito a nossa vida, porque a gente consegue nos lugares, eu ponho o endereço aqui de um lugar e vou pelo Google Maps e acho o lugar. Agora, sem internet, como que você fala também, porque a gente acaba usando muito o tradutor, e como que você vai para os lugares. Resumindo, foi isso. Os 3 primeiros dias eu não conseguia mandar mensagem pra ele. Eu só conseguia falar com ele, com meu esposo, no caso, e também com o pessoal da minha família, quando eu ia pra algum lugar ou quando eu ia pro escritório da empreiteira, que lá tinha Wi-Fi e eu conseguia usar, tipo, nem era por muito tempo, era o tempo que eu ficasse lá, tipo, 1 hora, meia hora, 40 minutos, né? Enquanto eu tava resolvendo as questões burocráticas lá. Então, tipo assim, os primeiros dias, confesso, foram difíceis sim, porque eu estava sem internet. Só depois de... Não, ainda... Isso, eu fui fazer a internet depois de uns 4 dias, que eu já estava aqui, aí eu consegui fazer meu plano. Aí fiz o plano de celular, consegui, graças a Deus, e tô com internet e ajudou muito, porque eu já mencionei isso em um dos vídeos anteriores também, se você não assistiu, confira. Eu estava fazendo curso, né, de Nihongo lá no Brasil. Como eu vim pra cá, eu tive que parar, mas eu pretendo voltar porque, gente, facilita muito a nossa vida falar, porque alguns lugares vai te facilitar muito a vida. Resumindo, facilita muito a vida. E você tá num país que, tipo, eles não vão falar português. Raramente eles falam, raramente, muito raro mesmo tem alguém que fala português, né? Então é tipo Nihongo e o inglês, assim, muito pouco, porque o inglês deles também parece que é um pouco, daqui é um pouco diferente, eu não sei explicar, mas acho que vocês entendem o que eu tô falando. Então, assim, eu pretendo voltar a fazer as aulas de Nihongo, eu não sei se eu vou fazer por aqui mesmo ou se eu faço com a mesma professora, porque, querendo ou não, tem o fuso horário e dá a diferença de horário. Então, voltando à minha adaptação, até agora tá super tranquilo. Aqui onde eu moro tem mercado perto, então eu consigo ir no mercado. Eu sempre posto, inclusive no Instagram. Se você ainda não me segue, vai lá, porque sempre eu posto mais no meu dia a dia. Então eu sempre posto que eu tô indo no mercado, porque de fato o mercado fica 5 minutos da minha casa, a prefeitura também fica acho que uns 10 minutos.
Então, assim, os primeiros dias foram difíceis, mas depois começou tudo a melhorar, porque quando eu coloquei a internet, aí eu pesquisava o que tinha de próximo aqui, como tipo como o parque que eu fui, né? O Parque Rokua. É Rokua? Ou Rokua, não sei pronunciar direito. Mas aí eu pesquisei e falei o que tem. Eu fui pesquisar o que tinha próximo aqui e fui nos lugares com a internet. Porque se eu não tivesse com a internet, resumindo, eu estaria, né? Não sei. Porque sozinha, gente, é complicado. Porque ainda que se você tá com alguém, você vai pelo menos se perder junto com a outra pessoa, entendeu? Agora se você se perde sozinha, você se desespera. E também a internet facilitou porque algumas coisas que eu não sei falar, alguns vocabulários que eu não sei ainda, eu coloco no tradutor e mostro pra pessoa, né? E ela super me ajuda. E como que está sendo, e como que foi, como está sendo a minha adaptação na fábrica. Pra quem não sabe, né? Eu estou no setor de eletrônicos. Então, no meu setor, assim, não vou falar que é tranquilo, porque você sabe como que é a fábrica, né? Mas, eu não peguei esteira. Algumas pessoas que vieram comigo pegaram esteira e é corrido, viu? Porque não para, tipo, é segundos e... Você não posso dar muitos detalhes, como vocês sabem, a maioria das pessoas, se vocês procurarem vídeos, não podem falar muito, né? Aqui na internet. Mas, resumindo, eu sou do setor de eletrônicos, do setor de ar, eu faço ar-condicionado. Então, assim... O mais difícil mesmo foi porque o meu setor, em específico a minha seção, né, só tem eu de brasileira. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né, mas só tem eu de brasileira. Então, assim, meus chefes todos são japoneses, né, obviamente, estão no Japão, mas poderia ser um chefe ou um líder brasileiro, sei lá. Mas até os chefinhos, os líderes lá do setor também são japoneses e só tem eu mesmo de brasileira no meu setor, tá? Na minha seção. O que acaba sendo mais difícil mesmo é a comunicação referente à linguagem, né? Porque é Nihongo o tempo inteiro, gente. Então, aí vocês vão perguntar, mas como vocês conseguem se comunicar com eles? Eu consigo me comunicar através de mímica. Sim, gente, mímica. Tipo, quando eu quero mostrar algo, tipo assim, isso tem que por aqui, tipo, aqui, sabe? Ou... A última opção acaba sendo... Eu conheço algumas palavras, como falei, alguns vocabulários. O que eu não sei, eu coloco no tradutor. Tipo, eu tenho uma pergunta específica pra perguntar pra ele. Eu chamo, né? Mostro o celular. Eu ponho no tradutor, mostro. E eles têm se comunicado comigo também dessa forma. Graças a Deus, não tá sendo assim. Eles precisam falar comigo, eles perguntam, né? Eles... Antes mesmo, né, de eu entrar, eles perguntaram, né? Perguntaram se eu era do Boradiru e tal... Brasil, e aí eu falei, o Tanto já tinha explicado que eu não sei, tipo, eu não sei tudo sobre japonês, né? Só alguns vocabulários, eu estava fazendo aula no Brasil, subsequentemente eu não sei o Nihongo, né? Porque tem, né? Gente, é bem complicado o idioma, viu? Então eles perguntaram, então Portugal, né? Com português. Aí, sim, né? Aí eles colocam no tradutor e eles falam que eu... Tipo assim, eles querem falar comigo e coloca também no tradutor. E me mostra, ó, é isso, isso, isso. Tá sendo assim a comunicação. Nos primeiros dias, gente, foi também difícil, porque, como vocês sabem, em fábrica trabalha em pé. Então, tipo assim, querendo ou não, você sente, porque é o dia inteiro em pé. E eu ficava preocupada. Só que antes, o que me ajudou também, que eu vou falar... logo em seguida do que eu falo agora, foi mais difícil, foi isso mesmo, ficar o tempo em pé. Nas primeiras 2 semanas, tipo, deu muita dor nas costas e dor nos pés, nos pés nem tanto, na perna, sabe, de ficar em pé, até acostumar o corpo, acostumar. Mas eu trouxe, né, alguns remédios do Brasil, principalmente pra dor, porque eu sabia que ia pegar, né. Mas o que me ajudou, inclusive já é uma dica pra quem está vindo, ou não, né? Não sei. Eu comprei no Brasil palmilhas, umas palmilhas que, inclusive, acho que eu comprei no... Eu não, né? Meu esposo pediu pra mim. É que não tá aqui porque tá lá no meu armário, né? O uniforme. Mas a palmilha, quem comprou foi meu esposo. E a palmilha é indicada pra quem fica mais de 8 horas em pé. Então, tipo assim, me ajudou muito, porque na primeira semana também me deu alguns calos no pé, porque meu pé se transpira muito. E tem que usar um sapato que é todo fechado e acho que é pico de ferro que fala na frente. Não tá apertado, tá até maior que o meu pé, graças a Deus, porque se tivesse apertado ia ser pior.
Então, tipo, deu alguns calos porque meu pé transpira muito e acaba... A minha pele é fina do pé, acaba suando e acaba criando calo ou bolha. Então, resumindo, foram esses acontecimentos, né? Da minha primeira semana e do meu mês, né? Depois que eu troco... Na verdade, gente, eu demorei um pouco pra pôr a palmilha que eu trouxe, tá? Porque isso é cabeça dura. Mas depois que eu troquei, resumindo, melhorou 100%, porque não tava mais doendo pé, nem perna, nem nada. E depois, conforme o tempo, você vai se acostumando também, né? De ficar em pé, muitas horas em pé. Eu não sei se vão... Acho que me perguntaram também se tava tendo zangueô. Já tive zangueô bastante, né? Inclusive, graças a Deus, porque é bom, né? Mas foi basicamente isso. Então, já peguei o serviço todo. Eles, graças a Deus, o setor que eu fico, eu acho que eles optam por ensinar por etapas. Na minha cabeça, gente, sério, quando eu saí do Brasil, eu já tava com esse pensamento assim, eu vou chegar lá, eles vão me colocar lá pra fazer o serviço e eu vou ter que fazer, vou ter que aprender, e se eu não aprender vai ser ruim, que não sei, esse pensamento. Só que não, aqui eles ensinam por etapas, então, tipo assim, eles não vão te colocar já pra fazer o serviço, sendo que eles, obviamente, sabem que você não sabe, você não está habituado a fazer aquilo. E outra coisa também, eles te dão uma faixa amarela, acho que o pessoal sabe que já veio pra cá, né? O pessoal já veio pra cá, mas os que ainda não veio, ou que ainda vai vir pela primeira vez, eles te dão uma faixa amarela que indica que você é iniciante e você está aprendendo. Então eu fico com essa faixa amarela aqui no braço esquerdo, depois troca pro braço direito, e depois que você aprender o serviço completo, você tira a faixa e você começa a ficar sozinho. Então nas primeiras semanas eles me ensinaram uma parte do serviço. Eu peguei não vou falar facilmente, mas é porque não tinha muito segredo. Aí depois passou uma semana, eles me ensinaram a outra parte do serviço, porque são vários processos, né? Aí eles me ensinaram a outra parte do processo, confesso que demorei um pouco, assim, não foi de imediato que eu peguei, né? Porque, né, até você, como eu falo, você tem que se acostumar com aquilo, né? Você tá em fase de processo de aprendizagem, então... Mas eles super entenderam, tipo, super pacientes, os líderes que estão ensinando, os chefinhos, super pacientes pra ensinar, né? E eles explicavam, tipo, por etapas, eles explicam por etapas mesmo. Então, aí na segunda semana eles já me ensinaram outra parte do processo, e assim tem sido, né? Até eu já fico sozinha, porque nos primeiras semanas, né? Você fica acompanhado. Então, tipo assim, o chefinho lá, o líder do setor, fica lá olhando se você tá fazendo certo. Se vê que você tá fazendo do jeito que vai dificultar mais, vai levar mais tempo, ele fala, melhor você fazer... Ele não fala em português, né? Fala em Hangul ou te mostra, você fazer dessa forma é melhor, que vai ser mais rápido pra você, ou vai agilizar. Então, e ele sempre mostrando assim, demonstrando paciência e ensinando. E aí, nas primeiras semanas, como eu falei, você fica com eles ficam te observando se tá fazendo certo, e fica lá caso você precise. Caso você precise, lá também tem os botões pra chamar eles, né, que se tiver algum problema, você aperta, ele vem e você fala o que tá acontecendo. Então, nas primeiras semanas eu fiquei acompanhada, né, eles vendo o serviço se eu tava fazendo corretamente. Depois eu já fiquei sozinha. E graças a Deus tem dado tudo certo. Confesso que cada dia a gente vai perdendo mais o medo, né? Que a gente chega lá, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar? E acaba que a gente tem que preparar o nosso psicológico, basicamente é isso. Porque se você pensar que vai ser ruim, que vai ser uma experiência ruim, que você não vai dar conta, obviamente vai acontecer o quê? Você não vai dar conta e vai ser algo exaustante pra você. Mas graças a Deus tá dando tudo certo. E, assim, não tenho do que reclamar comparado às outras... Não sei como foi a experiência das outras pessoas lá, né, nos outros galpão, porque eu sou do galpão... Lá tem 3 galpões. Galpões? Enfim, lá tem 3 galpão e eu fico no segundo. Eu sou do setor Comitate. Comitate ou Comitate? Como que é, gente? Me falam aí. Mas é Comitate? É alguma coisa assim. E é isso, gente. Eu tenho uma experiência, graças a Deus, tem sido boa. E agora é só esperar o maridão chegar, porque estou contando os dias, as horas, os minutos, gente. Mas pra dar entrada, né, precisa dos 2 olerites. Agora o
primeiro eu recebo agora em dezembro e o segundo em janeiro, mas mês que vem já é janeiro, né, gente? E aproveitando esse vídeo também eu vou responder algumas perguntas que eu deixei lá na caixinha de perguntas do meu Instagram. Lembrando novamente, se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me sigam, porque lá eu consigo postar mais no meu dia a dia. E vai estar aqui, acho que no final do vídeo sempre aparece as minhas redes sociais e a do meu esposo. Então, gente, tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais alguma informação, ou quiserem estiverem procurando alguma agência para dar entrada no documento de vocês, no visto de vocês, pode mandar no direct que porque a minha agência que eu fui me ajudou, né? Tem me ajudado porque ainda vai fazer o processo do meu esposo, né? Bom, a primeira pergunta, vamos lá. Como é as pessoas aí? São como os brasileiros? São acolhedores? Bom, gente, a cidade que eu estou não tem muito brasileiro, tá? O Estado de Sushi, né? Como eu falei, não tem muito brasileiro, tá? Assim, igual o Brasil, aquele calor, assim, tipo sabe? De falar, de conversar, chegar num lugar conversar. Não é igual, né, gente? Porque, querendo ou não, são culturas totalmente diferentes. Mas em todos, graças a Deus, em todos os lugares que eu fui, e era algo diferente que eu não sabia. Tipo, exemplo mesmo do mercado. Tem um mercado lá que a moça lá, ela só passa, só compra e você mesmo faz o pagamento em um caixa lá que é tipo eletrônico. E você mesmo coloca o dinheiro lá, aperta lá e faz o pagamento. Eu não sabia que era assim, então, tipo, eu expliquei pra ela que eu não sabia e ela falou, ok. Aí ela passou minha compra, aí depois ela foi comigo lá e me mostrou, ó. Toda vez você vai vir aqui, apertar aqui, aí você põe o dinheiro aqui, e depois no final sai a notinha. Então, assim, até agora, eles tentam te ajudar. Não vou falar que eles não tentam, não são todos japoneses, tá? Mas eu tive a sorte de pegar que me ajudaram. Que nem eu fui num museu, que inclusive eu vou postar o vídeo, ou vai ter saído já o vídeo. Eu queria saber onde é o museu e não tava achando a localização não, pra onde, a direção. Então era um senhorzinho japonês e ele super me ajudou. Ele viu que eu tava com a minha amiga, inclusive, e ele super ajudou a gente. Ele viu que a gente era brasileiro, né? E acabou ajudando a gente. Não sei se são todos, mas sim, igual ao Brasil não é, né, gente? Porque são culturas totalmente diferentes, mas graças a Deus. E geralmente, sim, as pessoas são muito educadas aqui. Pelo menos aqui, né, na cidade que eu estou. Não sei nas outras cidades, mas aqui as pessoas são muito educadas. Então, aí ela também falou, te admiro muito pela coragem, muito obrigada. Confesso que também tem sido uma experiência muito nova pra mim. E sim, gente, tem que ter coragem, mas assim, se der medo, vai com medo mesmo, hein? É o que eu tenho falado pra todo mundo. É difícil se adaptar? Eu acho que o ser humano já chega preparado pra se adaptar. A adaptação acho que demora pelo menos 1 mês, 2 meses. Eu vou falar que eu já tô habitual do Japão, porque vai fazer 2 meses ainda que eu tô aqui. Então, assim, basta você querer se adaptar também, né? Você tem que se dispor a aprender da cultura aqui também, né? E deixar um pouco, tipo, do lado... Não deixar do lado de ser brasileiro, porque você sempre vai ser brasileira, eu, por exemplo, né? Mas você querer se adaptar ao lugar também, ao ambiente. Você acaba se adaptando, né? Querendo ou não, morando aqui, você acaba se adaptando. Eu ainda vou fazer 2 meses, mas até agora a adaptação tem sido tranquila. Bom, como foi a mudança em relação à alimentação, horário e os costumes? Em referente à alimentação, pra mim tá sendo super tranquilo. Não tá sendo difícil, porque eu já comi algumas coisas, né, que são daqui, então tá super tranquilo. O que é difícil é porque... Que nem o Gohan, gente. Querendo ou não, assim, eu prefiro o arroz brasileiro. Mas eu tô comendo Gohan, então, assim, ao pouco eu vou me acostumando. E a maioria das coisas tem aqui. Algumas coisas que tem no Brasil tem aqui, então tá super tranquilo. Bom, o que você mais gostou daí? O que eu mais gostei, a educação das pessoas. E o fato de eu não precisar ficar, tipo, com receio de ficar andando na rua com meu celular. Porque toda hora, querendo ou não, eu tô filmando pra vocês, né, pro Instagram e tal. E tô com o celular na mão. E a maioria das vezes é à noite. Então, tipo assim, eu não preciso ficar com aquele medo de alguém vir passar e levar meu celular. É um exemplo, tá, gente? Não que eu tô falando que, agora eu tô falando mal do Brasil. Não, não é isso. Tô falando que o que eu mais gostei também é a educação das pessoas e a segurança. Qual é o maior desafio aqui? Meu maior desafio é o idioma. Porque é muito difícil, mas eu vou conseguir, né? Cheguei até aqui, né?
Mas tem sido o idioma mesmo. Onde você trabalha tem mais brasileiros? Bom, na sessão que eu estou, como eu falei, só tenho de brasileira, mas nas outras sessões tem brasileiros também, né? Não sei se tem muitos, mas tem brasileiros. Mas a maioria são japoneses mesmo. Perguntaram também, aí tem feijão? Sim, gente, aqui tem feijão, normal. Só que no mercado brasileiro, né? No mercado japonês, se você for, você não vai encontrar feijão. Se você for no mercado brasileiro, tem feijão tranquilo, você só comprar e comer, né? Perguntaram também, aí tem pão de sal, que é o pão francês, né? Pão francês também, ou pão de sal, só encontra também no mercado brasileiro. Ou se você mesmo souber fazer o seu pão, você vai lá e faz, né? Eu ainda não tenho forno aqui, mas dá pra fazer também em casa, mas é só em mercado brasileiro. Mas tem sim, só em mercado brasileiro. O que você sente mais falta daqui do Brasil? Bom, fora meu marido, meus familiares e meus animais de estimação, a Lula e meus gatinhos. O que eu mais sinto falta, assim, em questão, acho que... como eu falei, tirando essa parte, se for de alimentação, gente, eu fiquei com muita vontade de comer coxinha. Mas o que eu sinto falta, assim, é mais dos amigos mesmo, pra ser sincera, e dos meus familiares. Por enquanto, né, gente? Mas ainda tô só 2 meses aqui. Qual foi sua maior dificuldade em um lugar totalmente diferente? A maior dificuldade, gente, acaba sendo, novamente, o idioma, porque eles só falam Nihongo, e todo lado é Nihongo. E quando você encontra uma pessoa que fala português, você dispara, começa a falar... Você nem conhece a pessoa, mas claro que você não vai contar a sua vida, mas você começa a conversar, tipo, coisa aleatória só pra falar português e não escutar tanto Nihongo. É isso, mas é isso. Bom, gente, essas foram algumas das perguntas que mandaram, que a maioria das perguntas foram repetidas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários. Me sigam lá no Instagram, também pode me chamar no direct, que eu respondo todos. Tento responder todos, né? Pode ser que demore, mas geralmente eu sempre respondo todos, tá? Meu marido também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestões de vídeos, deixem aqui nos comentários também. Curta muito esse vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos que tá pretendendo vir para o Japão, ou que pretende morar fora, para saber como que é, independente se for Japão ou outro país. E é isso, gente. Obrigado por vocês também estarem me acompanhando. E é isso, até o próximo vídeo. Mata né!